Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Bom dia para você, bom dia para sua família, você que nos acompanha da sua casa, do seu trabalho, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. O Bom Dia Rural é o programa de quem planta e produz e a sua companhia é muito importante para nós e para todos os nossos parceiros. Então, seja sempre muito bem-vindo. Acompanhe comigo os destaques desta edição. Hoje vamos falar sobre a poda e o período ideal para fazer o plantio de mudas frutíferas. A fruticultura também é assunto do comentário do nosso quadro Agroeconomia. E tem receita! Aprenda a fazer o palitinho salgado, que faz sucesso principalmente entre as crianças. É domingo, fique com a gente! O Bom Dia Rural começou! Sempre que o produtor rural vai começar uma nova atividade, as dúvidas surgem. É normal. E uma família do quilômetro 20 quer apostar na fruticultura. E o Bom Dia Rural foi em busca de informações para ajudar nesta nova empreitada. Acompanhe. Olá, meu nome é Agenor Parisotto, sou do quilômetro 20, pertencendo à comunidade Santo Isidoro. A gente interessa muito para essa participação aqui, porque a gente queria aprender bastante sobre o plantio e a poda de árvore frutífera, né, que é bastante interessante para nós, né? A gente faz parte da Copaf, também faz parte disso aí também, e quer aprender mais sobre isso, sobre a poda e o plantio. Então, a primeira coisa que o agricultor deve fazer é, a partir que ele decidiu de fazer o plantio de plantas frutíferas, é a escolha do local. Então ele precisa escolher um local que tenha uma boa insolação, né, que pegue luz solar e também que não seja uma área encharcada, né, que a terra não tenha, que não seja uma área de banhado, uma área encharcada. Após ele escolher o local, ele vai fazer a abertura do berço, né. Geralmente a gente faz a abertura do berço em torno de 30 por 30, 40 por 40 centímetros. Então, por exemplo, aqui o agricultor abriu, né, o berço, ele está em torno aqui de 40 por 40 e geralmente a gente recomenda a abertura do berço de uma forma retangular ou quadrada. Por quê? Porque isso facilita o crescimento do sistema radicular da muda, facilita a penetração das raízes aqui no solo. Então aqui a ideia é sempre que o agricultor utilize o que ele tem disponível na propriedade, os adubos que ele tem na propriedade, que ele tem em casa. Então o que a gente utilizou aqui de adubação? A gente colocou aqui esterco bovino curtido e cinza do fogão a lenha. Nunca pode utilizar a cinza da churrasqueira. Por que não pode ser utilizado? Porque a cinza da churrasqueira a gente tem o sal. Então essa cinza, se ela for utilizada, ela vai prejudicar o desenvolvimento da planta. Então aqui tem a cinza do fogão a lenha e aqui tem o esterco bovino, que era o que tinha disponível na propriedade. Essa mistura aqui, ela precisa ser misturada bem aqui nessa terra. Ela não pode ser utilizada somente esse adubo em contato com a muda, porque ela vai acabar queimando o sistema radicular e causando um dano para a planta. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma muda de citros. Então, o citros ele engloba tudo a parte de laranja, limão, tangerina, né? Todas as variedades de citros. E aqui, gente, um cuidado que a gente tem que ter na hora de realizar o plantio da muda, a primeira coisa a gente tem que nivelar, né? Tem que plantar nivelado com a altura do berço. Então a gente nunca pode enterrar demais aqui e também nem deixar aparecendo muito para fora. Então sempre tem que plantar nivelado aqui com a altura do berço. Outra coisa que a gente precisa fazer também é realizar a poda nessa muda. Por que fazer uma poda? Essa poda é com o intuito da gente conseguir formar a copa da planta.
né, formar parte da planta onde vai produzir os frutos. Então a gente tem como, digamos assim, uma regra que toda muda frutífera a gente vai podar ela acima aqui do torrão da muda 50 centímetros de altura. Então mais ou menos em torno de 50 centímetros a poda vai ser mais ou menos aqui, ó. E a gente sempre vai fazer um corte em bisel. O que é o bisel? É cortar ele mais na diagonal. Então aqui. Então essa muda aqui, essa parte da muda, ela vai ser descartada. E aqui eu tenho a minha muda pronta para o plantio. O período ideal para fazer o plantio das mudas frutíferas é entre agosto a outubro. Explica para nós por que é nesse período, Sueli. Então, o período ideal para a gente fazer o plantio das mudas frutíferas, a gente tem que cuidar se não vai ocorrer geadas nesse período, porque algumas variedades, algumas cultivares são suscetíveis à ocorrência de geadas e podem acabar morrendo. E também cuidar para não fazer o plantio num período de seca e que a gente tenha a ocorrência de altas temperaturas, porque isso também vai prejudicar o desenvolvimento das plantas. E é sempre importante fazer a poda também dessa muda. Ela funciona, esse método que você explicou, funciona para as outras variedades? Figo, pêssego, é semelhante à muda de citros? Sim. Essa prática de fazer a poda da muda, a gente sempre faz essa prática pensando em formar a copa da planta. Então aqui a gente tem uma muda de figo, onde a gente vai contar em torno de 50 centímetros e vai fazer a poda. Então aqui a gente tem uma muda de figo podada em torno de 50 centímetros. A gente faz a poda para que aqui cresçam novos ramos e faça a copa da planta. Na parte do pêssego, a gente também faz essa poda. Então, pêssego, nectarina, ameixa, a gente também vai contar em torno de 50 centímetros e vai fazer uma poda. Então, aqui a gente teria duas mudas já preparadas para o plantio. Então percebam que a gente precisa jogar a terra para dentro para que essa muda não fique tão profunda. Então a gente vai colocar. Vamos nivelando, cuidando da altura, né? A gente coloca, então percebo que essa terra que está sendo colocada é a terra misturada com o adubo. Mais ou menos assim. Então aqui a gente sabe que é a nossa altura. O que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai fazer um corte. A gente vai fazer um corte aqui do fundo da nossa muda. Por quê? Aqui, ó, a gente geralmente tem o enrolamento do sistema radicular. As raízes, elas ficam enroladas aqui porque elas não têm mais espaço para crescer. Geralmente quando a muda é muito antiga, muito velha, isso ocorre. Então com o auxílio de uma faca, a gente vai cortar o fundo da muda. Então a gente colocou a muda aqui, nivelou com a altura do berço e a gente vai tirar o saquinho, o pacote. E agora com cuidado a gente vai chegar mais terra aqui. Então a gente vai colocando terra e vai pressionando, né? Vai pressionando essa terra ao redor da muda. A gente não pode apertar muito, simplesmente colocar a terra e que ela chegue perto da muda. Por quê? Essa terra, ela tem uma umidade e isso vai fazer com que ajude a muda a não secar. O próximo passo que a gente vai fazer é colocar a palhada. A palhada ela é importante para manter a umidade
aqui aonde foi plantada a muda. Então a gente coloca a palhada. Esse é um cuidado que a gente deve ter de realizar. E outra coisa que a gente tem que fazer após fazer o plantio de uma muda frutífera é dar água para essa muda. Então a gente sempre, logo após o plantio, a gente dá em torno de 20 litros de água para cada muda plantada. Sucesso e prosperidade! Um abraço a todos do quilômetro 20, em especial para minha nona, a dona Sueli Prolo, que mora na comunidade. E nós seguimos falando de fruticultura, agora com o comentário do jornalista Luiz Carlos Baggio. Bom dia, Baggio! Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos acompanha. Estamos iniciando o mês de agosto e uma paisagem comum quando andamos pelo interior de nossos municípios é ver aquelas propriedades, uma grande quantidade de laranjeiras carregadas de frutas e, infelizmente, muitas dessas frutas não são aproveitadas. O produtor não ganha nada com elas, elas acabam caindo e apodrecendo no chão. Nem mesmo as famílias utilizam essas frutas na alimentação. Em anos passados, era comum, quando o agricultor construía sua casa, imediatamente ele plantava um vasto e diversificado pomar em torno da moradia. E a produção abundante que era obtida e que é obtida ainda hoje com essas frutas, com essas árvores frutíferas, mostra que a fruticultura poderia ser uma alternativa de renda. Mas isso não se concretizou. Nós não vimos em momento algum aqui na região uma produção em larga escala de frutas para fins comerciais. Numa região de pequenas propriedades como a nossa, a produção de frutas poderia sim ser um bom negócio para o produtor rural. O que faltou foi o incentivo e principalmente um planejamento a longo prazo. Em anos passados houve quem tivesse algumas tentativas, aconteceram algumas tentativas, por exemplo, na produção de laranjas, na produção de poncã, até mesmo mamão na região mais próxima ao rio Iguaçu. Mas quando chegava a hora de comercializar a produção, o agricultor não encontrava para quem vender e a fruta, por ser altamente perecível, acabava se estragando sem compradores. Ao longo dos anos, muitos pomares antigos foram destruídos e hoje boa parte das frutas que nós consumimos vem de outras regiões do estado e até do país. Vemos hoje, por outro lado, algumas iniciativas bem-sucedidas, principalmente na produção de uva. Os municípios de Mariópolis, Salgado Filho e mais recentemente Ampere vêm investindo e ampliando a produção. Na verdade, a produção de uvas é hoje quase que uma realidade regional. Muitos municípios estão produzindo uva. Mas há outras variedades de frutas que também podem ser produzidas e seguidamente a gente vê alguma notícia na imprensa regional destacando que tal produtor está desenvolvendo uma experiência com uma fruta, com um tipo de variedade e assim por diante. O clima da região é propício à produção de frutas e hoje existe conhecimento, existe tecnologia para que isso aconteça. O que talvez esteja faltando é o desenvolvimento de programas específicos nessa área para que o nosso agricultor receba treinamento, ele seja realmente ensinado a trabalhar com a fruticultura e também é necessário a formação
de uma estrutura que absorva a produção e que a fruta possa ser industrializada aqui mesmo na região. Certamente, esse é um tema que poderia entrar na pauta das nossas lideranças e abrir novos horizontes para o produtor sudoestino. Obrigado, Karine. Voltamos no próximo programa. O abraço agora é para Elisângela Belandi Loz, a Lisa, agrônoma da Acessoar de Francisco Beltrão, que sempre nos ajuda com sugestões de pauta. O intervalo é rápido, Bom Dia Rural, volta já! Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cressol nasceu do produtor rural e fortalece o agronegócio. Com soluções financeiras essenciais. Do crédito para investir na produção ao seguro para proteger a sua propriedade. Escolha quem apoia a agricultura. E conte com quem é completa para quem coopera. Essencial para o nosso agronegócio. Cressol. Nós somos a Agroindústria Delícias do Campo, da família Panceira, e apoiamos o Bom Dia Rural. Localizada no coração do agronegócio, em Dois Vizinhos, Paraná, conheça a Agrotec Drones, sua revenda autorizada Exmobots e DJI, atendendo toda a região. Na Agrotec Drone, você encontra os melhores drones agrícolas, peças e todo o suporte necessário. Com excelência e confiança, o seu drone Agras está em boas mãos. E não é só isso. Com a Agrotec Drones, você tem o acompanhamento de operações, garantindo resultados excepcionais. Aproveite todo o poder da tecnologia no campo. Venha nos visitar ou entre em contato agora mesmo. Agrotec Drones, mais produtividade, melhores colheitas. Visando a arquitetura moderna, a Vitral dispõe de uma ampla variedade de cores em seus perfis. Elas são capazes de dar um toque diferente e especial para qualquer ambiente arquitetônico e decorativo. Olá amigos, eu sou Norberto Ortigara, secretário da Agricultura, e eu estou aqui apoiando o Bom Dia Rural, ok? Bom trabalho aí! A Difer Distribuidora de Ferros e Aços fornece a mais completa linha de ferros e aços para a construção civil, a ferros, vergalhões, colunas e vigas de todas as bitolas, treliças, malhas de ferro, pregos e parafusos. Para o sítio ou fazenda, possui arame farpado, liso, ovalado e ferragens para todas as aplicações. Para a metalurgia tem tubos, perfis, eletrodos e muito mais. Ainda a Difer Bem Viver Construção e Acabamentos, loja anexa à distribuidora, tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial: o atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. E o Bom Dia Rural está de volta com mais um destaque. O consumidor está aprendendo a beber cachaça no Brasil. A afirmação é de Juan Artigas, proprietário da Cachaça Velho Juan. O alambique está localizado na linha Bela Vista do Encantilado, em Manfrinópolis, município distante 32 quilômetros de Francisco Beltrão. Recentemente, o produto passou por uma mudança no seu nome e marca. Era chamado de Cachaça Dom Juan. Mas por motivos legais, pois já havia uma marca de produto com esse nome no mercado, houve alteração para Velho Juan, nome em homenagem ao pai de Juan Artigas. Segundo ele, com a mudança no nome, até melhorou a comercialização do produto. A cachaça Velho Juan vem conquistando boas premiações, sendo reconhecida dentro e fora do Brasil como uma das melhores bebidas destiladas. Certamente, é um produto de qualidade do sudoeste paranaense, que vem ganhando apreciadores mundo afora. E não confunda cachaça com aguardente. Juan Artigas
ressalta que no passado a bebida brasileira era exportada para outros países com baixa qualidade, por isso não caiu no gosto mundial. Agora, com produtores qualificados e investimento na estrutura de produção, como a Velho Juan, o cenário vem mudando. As cachaças Velho Juan são envelhecidas em barris fabricados com 5 tipos de madeira, entre elas o carvalho europeu, a castanheira do norte do Paraná, a grápia e a cabreúva, árvores encontradas aqui na região sudoeste. Cada madeira dá uma cor e sabor diferente para a bebida. Por fim, Juan Artigas lembra que tem aumentado o número de mulheres consumidoras do verdadeiro sabor da cachaça nacional. As pessoas estão apreciando mais a cachaça, não só os homens, as mulheres, tem muitas mulheres hoje, nos surpreendeu até nesse festival lá em Jandaia, com muitas mulheres apreciando a cachaça lá e participando de todos os eventos de cachaça a nível do Brasil. E essas pessoas que também divulgam através da internet, coisa ali que fazem com que os nossos produtos e outros produtos também sejam conhecidos a nível do Brasil, né? Então, eu acredito que cada vez mais vai melhorar. E a nível de mundo, hoje você exporta menos de 1% da cachaça produzida no Brasil. É o mínimo que se exporta. Por causa disso, que o mundo não conhece a cachaça, né? E o que conhece é aquelas aguardentes de má qualidade que foi, de início, foi tentado levar para fora e ficou aquela imagem, né, de cachaça. Agora que está se conhecendo e está melhorando. Mais um intervalo, na volta vamos falar de queijo e tem receita também. O Bom Dia Rural volta já. Olá, eu sou Betânia, diretora da Vitral, e hoje nós vamos falar sobre o nosso processo de qualidade. Estamos aqui com o nosso químico responsável, Idélcio. Todos os perfis produzidos são submetidos ao processo de pré-tratamento químico, o qual, além de realizar a limpeza do material, é responsável pela formação de uma camada protetora anticorrosiva e por otimizar a aderência da tinta ao alumínio, garantindo uma pintura mais uniforme e duradoura. Atendendo às necessidades do mercado e às normas técnicas vigentes, a Vitral Color realiza o controle da concentração e contaminação dos banhos químicos, o controle da perda de massa, a inspeção visual e com auxílio do colorímetro de cada peça comparada com a cor padrão da empresa, a medição da espessura da camada de tinta, o teste de aderência, teste de grade, teste de aderência úmida, teste de cura e termografias semanais nas estufas de polimerização. Nós somos a Agroindústria Delícias do Campo, da família Panceira, e apoiamos o Bom Dia Rural. Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cressol nasceu do produtor rural e fortalece o agronegócio com soluções financeiras essenciais. Do crédito para investir na produção ao seguro para proteger a sua propriedade. Escolha quem apoia a agricultura. E conte com quem é completa para quem coopera. Essencial para o nosso agronegócio. Cressol. Localizada no coração do agronegócio, em Dois Vizinhos, Paraná, conheça a Agrotech Drones, sua revenda autorizada Exmobots e DJI, atendendo toda a região. Na Agrotech Drone, você encontra os melhores drones agrícolas, peças e todo o suporte necessário. Com excelência e confiança, o seu drone Agras está em boas mãos. E não é só isso. Com a Agrotech Drones, você tem o acompanhamento de operações, garantindo resultados excepcionais. Aproveite todo o poder da tecnologia no campo. Venha nos visitar ou entre em contato agora mesmo. Agrotech Drones, mais produtividade, melhores colheitas.
Voltamos com mais uma excelente notícia que orgulha a região sudoeste do nosso estado. O primeiro queijo do Paraná, livre de carbono, é de Francisco Beltrão. A queijaria Vida Latte recebeu a certificação após uma avaliação que verificou a sustentabilidade da propriedade. O projeto piloto é da Cressol Bazer. O selo colabora para agregar ainda mais valor ao produto, considerando a redução do impacto ambiental. Um abraço para a dona Roseli, para o seu Marildo Capra, os proprietários da queijaria, e um abraço especial também para as filhas do casal, a Kelly e a minha xará, Karine. Olá amigos, eu sou Norberto Ortigara, secretário da Agricultura, e eu estou aqui apoiando o Bom Dia Rural, ok? Bom trabalho aí. Há 15 anos, a família Panceira se dedica à produção de panificados. E hoje você vai aprender a fazer aí na sua casa o palitinho salgado. Há 15 anos, a família Panceira trabalha no ramo de panificados. Aqui na Estação Jacaré, onde está instalada a agroindústria, elas preparam vários produtos que são entregues para a merenda escolar. Um deles, que faz muito sucesso, é o palitinho salgado, que hoje você vai aprender a preparar essa receita. Então agora a gente vai fazer a receita do palitinho salgado. É uma receita muito tradicional, muito gostosa para aperitivo, para servir com chá, com café, um chimarrão. A gente vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, aproximadamente. 2 xícaras de água, em temperatura ambiente pode ser. Meia xícara de pinga, cachaça artesanal, qualquer tipo. 3 gemas de ovos. É importante colocar só a gema para ele ficar bem crocante. E também a gente vai precisar 1 colher de sal, uma pitada bem generosa, tipo 1 colher de café de orégano, 1 colher de fermento químico, conhecido como Royal tradicionalmente, né? E um temperinho Sazon. Aí a gente vai misturar tudo na bacia, começando com os ovos, e vai 5 colheres de óleo também. Então vamos colocar as gemas e o óleo, a mistura do sal, do Sazon, do Royal e do orégano, a pinga, a água. Agora tu vai acrescentando a farinha. Já vai misturando essa gema com os temperinhos. E também o palitinho tem que ser a massa bem durinha, porque senão na hora de cortar ele vai se grudar. E a temperatura do óleo para fritar também tem que estar bem quente, o fogo bem alto. Senão ele vai ficar encharcado de gordura e ela vai render aproximadamente 1,3 kg de palitinho, mais ou menos, essa receita aqui. E também tem que cilindrar bem a massa, deixar ela bem lisinha, porque senão também ele fica, parece gorduroso. Quem não tem aquela maquininha talharim para cortar, pode cortar na faca também, mas quanto mais fininho cortar, fica melhor. Então agora que a nossa massa está pronta, toda picadinha já, vamos colocar para fritar. Como eu falei, no óleo bem quente. E se vocês quiserem também aproveitar fazendo um fogareiro, uma fritadeira grande, que daí vai fazer mais rápido. Aí aqui você vai mexendo, virando eles para ficar vermelhinho, uniforme. Deixa eles ficar bem vermelhinhos, senão eles não ficam crocantes. Eles ficam com aspecto murcho.
Eu só tenho uma reclamação, não veio palitinho para mim. Um abraço para Dona Maristela, ainda quero provar as suas delícias, viu? E um abraço para você também, um bom domingo, ótima semana. O Bom Dia Rural volta domingo que vem. Até lá!